Aqui em casa? É. Fazer o quê? Ajudar o senhor. Ajudar no quê? Por exemplo, com a arrumação. O que tem para arrumar? Visitando o Sr. Green, teve uma montagem histórica no Teatro Paulistano há mais de 20 anos. Faz 4 anos que eu não beijo nem toco ninguém. E eu pensei que eu tivesse acostumado a isso. Mas quando eu vi o senhor contar sobre a senhora Green, sobre como vocês eram felizes, sobre chegar num apartamento e... Agora ela é estrelada por Elias Andreato e Johnny Massaro, que encarnam esses dois personagens com muita sensibilidade e, junto com a força do texto, fazem a gente se emocionar e pensar sobre as nossas relações. I give consent to sever my memories between my work life and my personal life. Estavelmente Instável é o primeiro trabalho publicado de Marcela Scheid, uma viagem sobre liberdade e autoconhecimento que a gente embarcou junto dela. As costas curvadas de tanto carregar as culpas que não são minhas. Endireitar a postura vem de dentro ou de fora. Não dá pra ficar reta enquanto o mundo me curva. Senhor Green? E arruma. Quem é você? Desculpe, eu tô um pouco atrasado, eu sei, prazer, meu nome é Ross. Um acidente de carro promove um encontro inesperado entre dois homens que então se veem obrigados a conviver durante alguns meses. Eu não sei se o senhor sabe, mas eu fui acusado de direção perigosa. E falou? Direção perigosa no acidente. Ah, você também sofreu um acidente. Foi o mesmo acidente. O senhor entrou na frente do carro que eu estava dirigindo. E é por isso que eu estou aqui. A minha pena é o serviço comunitário. A partir de hoje, eu venho aqui toda semana durante os próximos 6 meses. Ah, era você quem dirigia o carro. Era. O Sr. Green é um velho, ranzinza, que está travado em casa, com todo um passado que ele renega, com crenças e tal. Tá vendo esse sorriso no rosto dela? Essa era a Ieta. Você podia só entrar em casa e ela ficava tão feliz de te ver. Quando eles ficam bem amigos por ele se revelar judeu igual ao Sr. Green. Acredita em mim, Ross. É só encontrar a moça certa. Não existe moça Não, certa. que tá falando? Claro que existe. Não pra mim, senhor Green. Tô dizendo, Ross, para cada rapaz há uma moça. Não se você for gay. Por quê? Gay? Quê? Ele revela isso, o Sr. Green rejeita como o pai dele rejeitou. O senhor já ficou com outro homem? É claro Então que não pode dizer que é sujo, não é sujo. Não é o que Deus quer. O senhor acha que Deus... O que Deus quer? No meio de uma grande discussão, ele descobre que o Sr. Green tem uma filha, que ele rejeita porque é casada com um goi. Se ela tivesse ficado em casa, que era o lugar dela, tinha conhecido um rapaz judeu e dado netos para a mãe. Mas ela fugiu para a faculdade com o goi, despedaçou o coração da mãe. Então a gente está vendo uma transferência aqui. E aí explode o conflito, e aí através dessa explosão eles começam a se reencontrar e se curam. Era você quem dirigia o carro. É. O carro que bateu em mim. Eu não bati no senhor. Nessa primeira você estava envolvido como diretor, certo, Elias? Certo. Como é que está agora, então, ser o Sr. Green? Dá uma percepção diferente, eu imagino, do texto. Totalmente diferente. A maneira como se sentiu quando fez amor com uma mulher... Não, com uma mulher não, com uma senhora Green. Pela primeira vez. Foi assim que eu senti quando fiz amor com um homem pela primeira vez. Ótima sopa. A força do texto vem através do preconceito, né? Então essa escuta muda completamente. Num segundo, eu sou o filho perfeito. Os meus pais me amam, eles se gabam de mim para os amigos. E no segundo seguinte, literalmente no segundo seguinte, Sr. Green, eles me tratam como se eu fosse um assassino. Quando eu li a peça, eu fui me surpreendendo tanto, e chega no final, eu fico tão curioso para entender como eles continuam, sabe? Então, acho que isso é realmente uma coisa que é do próprio texto, e não à toa a gente está remontando ele 25 anos depois. Até uma manhã de sábado, que minha mãe, ela entra no meu quarto, ela se senta do meu lado na cama e ela diz, Ross, você e o Paulo são mais que amigos, não são? Ela perguntou isso? Perguntou. Achar o elenco é uma coisa importantíssima quando a gente monta uma peça, sabe? Então eu disse que sim. E o que ela disse?
Ela chorou. O Elias e o Johnny têm essa característica do jogo. Mas dá pra ver, a interação dos dois tá uma O coisa, olho né? dos dois é penetrante, eles estão ali, parece que você está assistindo um filme, uma novela, uma série. O meu pai, por outro lado, ele parou de falar comigo. Ele me tratava como se eu fosse estranho, e isso dentro da minha própria casa, os meus próprios pais. Eu acho que a peça fala tudo o que nós precisamos ouvir neste momento. Eu posso fingir que eu não sou quem eu realmente sou, mas eu tô exausto. Eu tô exausto. Por que você quer fazer isso com seus pais? A gente está falando aqui de etarismo, de família, de preconceitos, de tudo que tem em qualquer núcleo familiar. Então a gente está falando de todo mundo, né? O senhor sabe do que eu tenho medo? De conhecer alguém e gostar. I give consent to sever my memories between my work life and my personal life. In season 1, I think for viewers, it was easier to see the way, who was the Ini and who was the Audi, on the details, the way you look, the way you act. And this line got a little bit blurred after the end of season 1. And so during season 2, how it affect the way you developed, Mark? I don't want to say anything that would spoil anything or ruin anything for anyone who hasn't seen the season yet, but what I will say is the discovery at the end of season 1 that Ini Mark makes, that Audi Mark's wife is alive, is so outrageous and horrifying to him. And this discovery at the end of the season, I think that, you know, a piece of information like that could only bend you towards, you know, maybe a little bit more of the cynicism and bitterness that might exist in the outside world. My Audi's wife died a few years ago, except the woman is Miss Casey. So what are you gonna do? I gotta get her out of here. One of the things I read that actually while you're writing Severance pilots, you worked as delivering food or doing some jobs at office. Did that in a way shaped some scenes or something, or you have very clear what Severance was and which was this starting point? I think people might be surprised how little I had to exaggerate in terms of some of the weird corporate stuff. I mean, certainly I never worked at a place where they were, you know, kidnapping people or raising baby goats, but, you know, there's other, in just the specificity of the weird, like, corporate mission statements that you get that are sort of simultaneously, you know, so empty and also feel so oppressive. A lot of that is just stuff that I picked up as I went along, you know. You don't value them. You fear them. We fear no one. When you were thinking about the acting, you thought about two different characters, or it was always one? Yeah, it's a great question. And I think at the end of the day, you know, this is one person who has a shared subconscious. They have the same trauma and joy that's stored in their body. And they have some, I think, core values that are shared across the board. Well, so much of this show talks about work-life balance, right? And we do spend, what, a third of our lives at work? Maybe more, depending on our profession. And so this, being a part of this show really had me ask the question of, who am I outside of what I do? Welcome back, Marcus. Been a minute. One of the really smart things about the show is, and one of the things that's really easy to connect to, is the fact that we're all behaviorally kind of different depending on our circumstances. I mean, figuring out Ini versus Audi Mark for me became a matter of, you know, just trying to figure out, you know, it was really important that it feel like the same person and not like two different people.
but much in the way that you behave differently if you're at a party or at home with people that you've known your whole life, and you kind of, it's almost like two different yous or two different kind of behavioral circumstances. The four of you have become known as the face of severance reform. Okay, so we're not in trouble? I don't think so. Milchick said we're famous. All of us equally, or one of us is like the star? I'm as open with the actors as they want, and you know, Adam will often come and ask me things, the questions that are about sort of the deep lore, and I'm always willing to discuss it, but I feel like kind of an evil genie where I'm like, okay, like if this is your wish, if you truly wish to know. Yeah. So you know what is happening in season 3 and season 4 and everything. I do, and having to keep that secret is one of the great challenges of my life. Yeah. So what the hell did you guys see up there? It's not our world up there. Wait! Do digital para o muro, do muro para o livro, Estavelmente Instável, é o primeiro trabalho publicado de Marcela Scheid, uma viagem sobre liberdade e autoconhecimento que a gente embarcou junto dela. Então, designer, escritora, como é que tá essa história? Uma loucura. Eu escrevo escritora na minha bio para ver se eu acredito nisso, né? Mas eu ainda sou meio desacreditada. Meu trabalho de arte, principalmente, não como designer gráfico, mas meu trabalho de arte, ele sempre teve a palavra ali em torno dele, mesmo antes do desenho e tudo. Quando a editora entrou em contato, eu já sabia que eu queria ter um livro com esse nome, então o nome veio primeiro, né, Estavelmente Instável. E eu queria que fosse poemas, mas também textos mais longos e as ilustrações, e uma grande mistura disso. Mas foi um processo, de novo, muito diferente, né? Porque você postar textos soltos, eles não precisam ter uma relação entre si. As costas curvadas de tanto carregar as culpas que não são minhas. Endireitar a postura vem de dentro ou de fora. Não dá para ficar reta enquanto o mundo me curva. O trabalho da Marcela começa nas mídias digitais, chega nos muros como esse e termina no livro. Quase um caminho diferente da maioria. E os seus desenhos são tão fortes que é difícil imaginar que a palavra nasce primeiro. Eu acho que, na verdade, assim, a palavra nem sempre ela nasce primeiro ali dentro da composição. Mas ela, para mim, ela tem uma força tão grande quanto o desenho. Desenhar nessa dimensão, como é que foi sair do digital, sair do programa para vir para o muro, onde, enfim, quase o meu tamanho esse desenho tem. Um rosto tem o seu tamanho. É diferente, né? São escalas e proporções muito diferentes, principalmente esse, que é super horizontal, então ele foi bem diferente do meu trabalho. Como designer, eu aplico sempre no muro para ver como vai pegar cada pedaço no muro. E aí eu percebia, nossa, mas aqui tá um buraco que não faz sentido. Aí volta para o digital e testa de novo. Então é um processo de muito teste. Esse foi o Metrópolis de hoje. Tem mais conteúdo nas nossas redes sociais. Para você ficar ligado em tudo o que acontece no programa Metrópolis, é só se inscrever no nosso canal. Aproveita e já clica no sininho que a gente te avisa sempre que tiver coisa nova por aqui.